Olá, bem-vindo ao nosso canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, para a sequência das nossas videoaulas, nesta série em que estamos estudando o capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, tratando sobre a emancipação da alma. Começamos então, a abordagem de um dos fenômenos que são possibilitados por este estado de emancipação da alma, que é a chamada visitas espíritas entre pessoas vivas. Então, do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas: a do corpo, que nos permite a vida de relações ostensivas, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Então, lembrando que esse foi o tema abordado em vários e esmiuçado no vídeo anterior, sobre as experiências que temos fora do corpo durante o sono. No estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Então, é a nossa própria vida se manifestando em dois mundos, em duas dimensões, se quiserem, ora no estado de vigília, como o que estamos fazendo agora, ora no estado de emancipação, no mundo espiritual, na dimensão espiritual, quando todos nós, através do sono físico, vivemos esse fenômeno de emancipação da alma. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono, ou seja, podem duas pessoas encarnadas, eu e qualquer um dos meus amigos, dos meus familiares, nós podemos nos encontrar, você e qualquer um dos seus amigos, dos seus familiares, próximos ou distantes, podem durante o sono se encontrar? Certo, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeiteis, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, como os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Então vejam que os espíritos estão nos dizendo que este fenômeno das nossas relações familiares e relações entre amigos prosseguirem durante o nosso sono é uma coisa extremamente frequente, e muitas vezes até encontramos pessoas que no estado de vigília não nos são conhecidas, que podem estar em outros países e com as quais provavelmente nós tenhamos relações espirituais anteriores, então vamos nos encontrar com estes amigos. E aí, a inspiração. Também falamos bastante sobre isso no vídeo anterior. Que utilidade podem elas ter se as esquecemos? De contrário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, desse fato de que se esteve em contato com os nossos amigos, que trocamos informações, que tivemos essas experiências. De ordinário, ao despertais, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nestas confabulações. Também isso já tinha sido posto no vídeo anterior. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me com o espírito de fulano? Quero falar-lhe para dizer isto? O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta, e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria.
Isso com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram, ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isto o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que o semelhante coisa se verifique, pelo simples fato de ele o querer quando desperta. Então, novamente, vou fazer referência ao que comentei no vídeo anterior, em que no momento em que nós nos emancipamos do corpo físico, né, o ser espiritual, nós então temos um contato pleno com aquelas vontades mais profundas, né, que até referi no vídeo anterior, e muitas vezes por questões de educação, por questões de crença, né, por esse verniz social, elas são muito abafadas. Aí a pessoa às vezes passa a apresentar um comportamento e assim, não, essa pessoa é impossível que ela vá fazer tal coisa. E muitas vezes isso se incorpora de tal maneira que a pessoa afoga mesmo, né, esse eu interior mais profundo e não tem, enquanto em vigília, um contato real, né, com o seu eu mais profundo, com as suas vontades. Ela realmente sufoca isso. E aí ela pode, né, fazer esse propósito, não, quando inclusive referi, volto a comentar, né, vale fazer aquela prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no momento de dormir, pedir a companhia dos mentores espirituais, vale se fazer esse desejo mais profundo, né, de se buscar a companhia dos bons espíritos durante esses momentos do sono. No entanto, eu dizer assim, não, olha, faz 2 anos que eu não vejo um grande amigo que eu tenho na Europa, por exemplo, e eu gostaria muito de vê-lo, então quem sabe eu vou visitá-lo agora que eu dormir. Eu posso fazer essa proposta. Como colocam os espíritos aqui, pode ser que eu realmente consiga isso. Mas pode ser que ao adormecer, esse meu eu mais profundo, que, né, esses desejos e vontades mais profundas, medos e etc., que muitas vezes a gente sufoca, nesse estado de emancipação falem mais alto e eu, dane-se o meu amigo que está lá na Europa, que se vire. Agora eu vou aproveitar para fazer aquilo que a minha vontade maior me empurra a fazer e que eu não, né, no estado de vigília eu boto freios. Então, né, é possível que durante esse estado de emancipação eu faça uma proposta e eu não a cumpra, né? Podem espíritos encarnar-se, reunir-se em certo número e formar assembleias? Acho que todos nós, seguindo a lógica do que nós viemos comentando, já podemos deduzir qual é essa resposta, não é mesmo? Então, sem dúvida alguma, os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Pelo termo antigo se devem entender os laços de amizade contraídas em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte donde promanaram, né? Então, sim, a gente pode se encontrar, né? Também formar verdadeiros grupos, né? Grupos de estudo, grupos de trabalho. Esse mesmo momento que nós estamos tendo de estudo à distância, nada nos impede de que, durante o sono, tenhamos um encontro presencial, livres de qualquer forma de contaminação de coronavírus. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderá encontrar-se com ele em espírito e verificar-se que continuava vivo? E dado o fato, poderia ao despertar ter dele a intuição? Então aqui seria aquela situação em que eu tenho uma pessoa desaparecida, tá? E eu não sei o que aconteceu com ela. Costuma-se pensar que a pessoa está morta, tá? Porque não se tem mais nenhuma informação a respeito dela. Então,
esse momento de emancipação da alma, né, é o que Kardec está questionando, ele poderia servir para que eu tivesse alguma forma de resposta com relação a esses casos de pessoas desaparecidas, que às vezes até parece algo muito singular, mas que na verdade tem um número bastante significativo de situações assim e que gera uma angústia muito grande, né, para quem tem que experimentar essa prova. Então, o que os espíritos respondem? Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto por prova crer na morte desse amigo. Então, aí ele poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então, essas situações dessa incerteza com relação ao destino de uma pessoa desaparecida, se não for uma prova, viver essa incerteza, durante o sono, a própria pessoa pode encontrar, né, essa resposta e ter esse pressentimento consigo de que a pessoa vive ou de que a pessoa está morta. Agora, se isto for uma prova para aquele que procura pelo desaparecido, essa incerteza sobre o destino da outra pessoa, daí então não haverá essa possibilidade, ele não vai ter nem mesmo durante o estado de emancipação da alma a possibilidade de ter um contato com essa pessoa desaparecida. Então vamos recapitular, né, esse primeiro fenômeno, né, dos chamados encontros espíritas entre pessoas vivas, né, que são os casos envolvendo a emancipação da alma, e os dois grandes tópicos para a gente recordar, né, que isto é sim possível, que isto é inclusive muito comum, essas visitas espíritas entre pessoas vivas durante o sono, e que esse contato com pessoas desaparecidas e saber o que aconteceu pode ser viável se a crença na morte ou na incerteza desse destino não for uma prova. Então essas são as duas grandes ideias contidas neste tópico, né, do capítulo 8 da Emancipação da Alma em O Livro dos Espíritos. Espero que tenha ficado claro. Novamente, né, se houver alguma dúvida, entre em contato, né, deixe aí os seus comentários e aguardo vocês, né, para o nosso próximo encontro, deixando aqui as nossas referências com relação a onde está, né, esse tópico. E no nosso próximo encontro, então, um outro fenômeno ainda dentro da emancipação da alma, a chamada transmissão oculta do pensamento. Aguardo vocês para a gente discutir esse tema. Até breve.